Gravando. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Ale Brasil falando. E hoje eu estou aqui com o Nil, que a gente vai estar participando aqui da nossa aula número 3, que vai ser sobre a mensagem. E aí, Nil, tudo bem? Olá, bom dia. Estamos aqui para aprender um pouquinho mais, né, sobre a mensagem. Isso. Então, eu vou estar ali compartilhando a tela para a gente adiantar aqui. Bem, a mentoria de hoje, né? A gente vai estar falando sobre a mensagem, colocar a voz no mundo. E por que isso é tão importante hoje? Porque hoje o maior ativo que nós temos, né, é a informação. Então, a informação virou algo, né, precioso. Então, você ter o caminho, saber para onde você vai, é algo que as pessoas estão investindo muito nesse ramo. Então, assim, e a importância de você entender por que que o mentor, ele é fundamental na jornada. Porque ele precisa, né, tá ali ajudando pessoas que desejam percorrer a estrada que ele percorreu. Então ele tem essa responsabilidade. Então o que você acredita que pode transformar a vida de uma pessoa? Então assim, a sua mensagem, ela consegue levar isso para a pessoa. Então, quando você começa a perceber que a pessoa estava ali naquele mundo dela físico, trabalhando como todo mundo, e vem uma pandemia, e que as pessoas começam a ficar desempregadas, que hoje a gente vai ao supermercado, né, principalmente as mães, e a gente vê que está tudo os preços, né, pela hora da morte, então fica todo mundo assim, o que fazer? Meu Deus, o que fazer? Como ter recurso? Onde deixar essas crianças, como ter dinheiro para pagar alguém para cuidar dos filhos, ou onde esses filhos vão estar em segurança. Então você começa a perceber que existe algo que mudou. Mas você precisa primeiro entender que você precisa mudar primeiro para receber essas informações. Então, a mensagem é o objeto central de qualquer comunicação entre as partes, né? Seja o emissor e o receptor. Então, antes de iniciar, essa aula vai ser gravada, né? Está sendo gravada. Estamos em um ambiente seguro, né? E que ela será disponibilizada apenas dentro do Empreenda Sua Paixão, né? Então, como vai funcionar a mentoria? Então, a gente já sabe que são 40 minutos, a aula será gravada, os PDFs lá no grupo do Telegram, né? O meu WhatsApp está disponível e aí vai. Os segredos da mente milionária. É essa mensagem que eu quero trazer para vocês para a gente estar iniciando. A maioria das pessoas associa dinheiro a prazer imediato. Para mim, ele deve ser acumulado para proporcionar liberdade. Então, quando a gente vai estudar a fundo, né? Porque uma pessoa, quando ela resolve investir dinheiro, né, para ter a tal liberdade financeira, porque ela só vem dessa parte, então você tem que ser um estudante eterno, porque as coisas mudam, né? As coisas vão mudando. Deixa eu desligar aqui o celular. As coisas vão mudando e você precisa estar acompanhando aquilo ali. Porque você entende que essa liberdade vai lhe proporcionar uma vida mais digna. Mas a primeira liberdade a ser conquistada é a liberdade emocional. Porque estamos presos, acorrentados, e a gente precisa quebrar padrões. Então, ali, quando você começa, você vai para a geográfica, porque você pode estar se comunicando de qualquer lugar que você esteja. E aí você vai percebendo que o tempo, ele vai começando a favorecer. Porque a maior riqueza que o ser humano tem é o seu tempo. Eu sempre digo isso. Então, ter o controle do próprio tempo é o maior dividendo que o dinheiro pode pagar. Então, você ter o controle do seu tempo, você já é uma pessoa rica. Porque quando você consegue produzir aquilo que você precisa produzir no tempo que você precisa, alcançar as pessoas, principalmente para quem está distribuindo conteúdo. Porque se a gente está falando de uma revolução tecnológica, que a gente está usando os meios de comunicação, a mensagem ela precisa ser transmitida e essa mensagem ela vira conteúdo e esse conteúdo ele precisa ser bem selecionado e
você precisa otimizar o tempo, porque nem sempre a pessoa vai ter aquele tempo de absorver todo o conteúdo. Por isso que você precisa ter uma síntese. Você tem que ter os passos, o passo 1, o passo 2, até chegar ao estado desejado. Nada, mais de nada faço questão, nem tenho a minha vida preciosa, portanto, que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Está lá em Atos 20 e 24. Então, quando a gente vai lá, o apóstolo Paulo, ele traz essa mensagem, né? Então, a Bíblia também, porque a mensagem, ela precisa chegar. Então, esse tipo de mensagem, antigamente os apóstolos, né, quando receberam lá do próprio Jesus Cristo, eles sabiam que ia ter que transmitir para os povos até chegar à nossa geração. Então, imagina aí. Então, como é que essa mensagem chegou no nosso tempo? Então, a Bíblia ela foi ali preenchida, inspirada por Deus, justamente para chegar e alcançar a gente, porque é o único livro que tem uma mensagem que transforma. Essa mensagem é transformadora. Então, as pessoas elas começam a ler ali a Bíblia e elas são usadas ali pelo Espírito Santo de Deus, para que tenha clareza, né? Então, quando você começa a ter seu devocional, seu primeiro Deus, você conversa, dedica tempo para estar ali, você vai ter a mensagem e você vai ter aquela conversa que você tanto deseja. Então, você vê que a mensagem, ela é poderosa. Não importa em que área vai estar chegando na sua vida. Então, qual é a mensagem? Então, como você entende que foi chamado? Nil, abre o microfone e dá um feedback aí. Como é que você entende que foi chamado, Nil? Então, é uma pergunta que às vezes a gente faz por muito tempo na nossa vida, né? Mas eu costumo definir isso quando eu entendo que aquilo que eu faço serve de inspiração para outras pessoas, se torna algo relevante, onde você tem pessoas que param para aprender com você, né? Que elas querem saber mais sobre o que você está falando, sobre o que você está vivendo, sobre aquilo que você está transmitindo, né? E aí, quando você começa a ver que realmente as pessoas estão captando a sua mensagem, estão conseguindo entender o que você está falando, né? E elas estão colocando em prática, elas começam a ter o resultado, aí você começa a entender que realmente você está caminhando no chamado. E principalmente quando você gosta, né? Quando você se sente realizado nas coisas que você faz, né? Eu acho que você começa a alinhar ali o que você faz com o teu chamado, né? Transmitindo essa mensagem, vai gerando essa mudança, essa transformação, impactando outras pessoas, e essas pessoas vão fazendo, né? Vão entendendo a mensagem, vão entendendo o chamado delas também, transmitindo, e vai virando uma corrente, vai gerando uma transformação em várias pessoas. Você acaba se tornando uma referência para essas pessoas pela mensagem que você transmite. Isso aí. Então, assim, ó, como você entende o chamado é a parte principal do processo. Porque você tem que ter consciência que você será um mensageiro. E a sua vida muda. Porque você tem que criar hábitos que sejam congruentes com a mensagem que você vai estar transmitindo. Então, você gosta de ler, se você está trazendo conteúdo, se você está publicando um livro, subentende que se você escreve é porque você também está lendo o livro de outras pessoas, né, que deixaram o seu legado registrado. Então, você busca novas informações, você já passou. Ale, só, Oi. só, só nessa parte da leitura, né? Hoje eu me tornei um escritor, mas há um tempo atrás eu falava para as pessoas que eu não gostava de ler, né? Lógico, hoje com o entendimento que eu tenho, é, pode ser que eu não gostava de ler, porque eu não lia, né? Ou pode ser que eu não lia porque realmente eu não gostava de ler, mas depois que eu comecei a criar o hábito da leitura, na verdade foi através de um desafio, né? Eu tinha uma coordenadora e ela começava a fazer perguntas: o que que você já leu sobre isso? O que que você já leu sobre isso? Quando eu trabalhava dando aula. E realmente, eu li por causa da faculdade, mas é uma coisa que eu falava assim, eu não gosto de ler. Por quê? Não foi trabalhado isso em mim. Minha família não foi, não tinha esse hábito, né? Eu não convivia com pessoas que tinham esse hábito. E através desse desafio eu fui acrescentando. Eu falei, poxa, eu preciso começar a ler alguma coisa para eu ter informação, porque quando ela me perguntar, eu tenho que falar que eu li alguma coisa. E eu comecei. E isso foi se tornando um hábito, foi se tornando prazeroso,
e aí eu entendi que eu podia ler um livro todo mês, depois eu comecei a entender que eu conseguia ler mais de um livro no mês, aí eu Ai, que comecei a fazer a legal. soma no ano, né, quantos livros eu estava lendo no ano, e eu entendi que o conhecimento que eu adquiri através do livro ajudava a tomar decisões inconscientes, né? Isso. Às vezes eu conseguia resolver problemas que eu não imaginava que eu conseguiria e eu não sabia onde que estava essa informação. E depois que eu fui entender que esse conhecimento absorvido através da leitura servia para tudo que eu fosse fazer, porque ele estava ali armazenado. Então, todas as informações que você tem através da leitura, elas se tornam importantes para você. Elas ficam gravadas de alguma forma. Talvez o conhecimento da vivência não seja tão forte quanto o conhecimento que você adquire através da leitura. E aí existe técnica para você ler um livro por mês, né, 2 livros por mês, enfim, tem tantas formas. Mas o importante é você começar. Você ter esse hábito de todos os dias você separar um tempo ali para você fazer pelo menos 5, 10, 15, 20 minutos de leitura. Isso vai ser importante para você, porque vai trazer um conhecimento muito grande e vai trazer uma experiência muito grande diante de situações e tomadas de decisões muito mais rápidas. Com certeza, porque lá está um legado, né? Eles deixaram, as pessoas que tiveram essas experiências, elas escrevem no livro. Então, quando eu decidi escrever o livro, o Empreenda a Sua Paixão, é justamente para deixar o passo a passo, não só as flores, né? Também como foram os espinhos, né? Para poder motivar pessoas a seguirem a jornada. E assim, ó, eu estou desenvolvendo ainda o ritual de sentar para poder ler, porque eu tive que criar uma estratégia para conseguir ler, porque eu sou auditiva. Então eu aprendo muito mais ouvindo. E aí o que que acontece? Eu entrei num grupo de leituras, né, que a gente está ali um capítulo e aí toda semana a gente está ali lendo em conjunto e aí uma pessoa lê em voz alta para poder a gente ter esse ritual da leitura e está sendo muito bacana e aproveitoso, porque está tendo os feedbacks, né? Então você começa a entender que é importante. E foi aí que eu decidi ter o infoproduto, né? Que é o livro digital, né? Que ele passa a ser. E que esse livro, às vezes, ele pode também ali, dependendo do conteúdo, ele é a base de todo o conteúdo que as pessoas ficam, ai, o que postar hoje? O que postar hoje? Então, se você tem o seu livro pronto, você já sabe para onde você vai, você sabe qual é a mensagem que você quer transmitir. E aí o que que acontece? Você pode estar ali fazendo um curso online, você pode estar fazendo palestras. Então, assim, são várias coisas que você pode estar enriquecendo com a sua mensagem. E sua mensagem tem que ter congruência com o que você faz. Então, qual é o meu maior valor? O meu maior valor é liberdade. Então, eu sempre fui em busca dessa tal liberdade, seja emocional, financeira, geográfica, tudo que o pessoal fala e que a gente fica ali, ai meu Deus, como é que faz para chegar? Só que muita gente não ensina o passo a passo. Como é que você vai fazer isso acontecer? Então, colocar a sua voz no mundo com autenticidade é o primeiro passo. Então, o que você gosta mais, o que você tem habilidade em fazer, você vai ensinar. Então, quando eu me vi nessa situação de não utilizar mais da minha parte acadêmica e que eu tinha que fazer algo, né, que estava faltando em mim e que o que que cantava no meu coração era justamente isso, só que muito tímida para poder estar ali, o meu comunicador ali apagadinho, então eu tinha que colocar essa voz. E com a graça de Deus, né, eu consegui fazer isso acontecer. Então você aplica esse valor na sua vida. Então assim, a liberdade de viajar, a liberdade de estar com meus filhos. Então, isso tudo não tem preço. Então, qual é a missão? A missão é inspirar mães empreendedoras que oferecendo a elas a oportunidade de se posicionar no mercado digital, resgatando sua essência. Porque a gente vê que tem muita gente copiando o que vê de outra pessoa. Só que aquela pessoa que está fazendo aquilo ali, ela tem um propósito, uma finalidade que é diferente do seu. E às vezes você está copiando a pessoa no sentido assim, você está reproduzindo aquele conteúdo, né? Então, faz sentido para você? Tem a ver com a sua missão, com o seu propósito, com a sua mensagem? Tem que ter a congruência. Então, é por isso que a gente tem que ter aquela aula de autoconhecimento, tem que passar por um processo para você entender qual é o caminho que você vai estar seguindo, de forma assertiva. E aí vem o propósito. Então, empreenda a sua paixão, ele é o meu propósito. Então, não é um trabalho, assim, ele é o propósito que Deus me deu nessa etapa, né, da vida para desenvolver, que é justamente compartilhar a jornada
com a mulher empreendedora, à luz da palavra de Deus, fortalecendo a família. Essa mãe, trabalhando em home office, ela fica em casa, ela cuida dos filhos. Então, os filhos começa a evitar a parte de traumas psicológicos, que muitas vezes acontece pela ausência da mãe no lar. Então, criar novas estratégias, quebrar crenças limitantes ali, ter uma rota assertiva que honre e respeite a sua história. Então, eu honro e respeito minha história até aqui. Eu sempre fui uma pessoa, eu fui uma técnica de enfermagem, uma fisioterapeuta. Então, assim, quando eu tive meu chamado, o coach foi para buscar minha melhor versão, porque eu tive um conflito interno, e esse conflito interno me gerou esse propósito. Então, é quando a gente começa a descobrir, eu precisei fazer uma transição, que o qual teve várias provações para poder eu estar aqui hoje me posicionando. Então, para quem é que a gente está falando? Então, para você que não aguenta mais o mercado corporativo, por ser vítima de assédio moral, que vive engolindo sapo, com medo de perder o emprego por falta de sustento. Então, para você que tem medo de ficar sem dinheiro e só vive pagando contas e não tem ideia de qual é o seu gasto mensal. Porque às vezes a pessoa só, vamos enriquecer, vamos poupar, poupar. Mas não é só poupar o dinheiro. Você tem que aprender a multiplicar ele. Então, para você ser mãe e para você que decidiu empreender também no digital do zero. Então, quando a gente começa a ter essa clareza, a gente começa assim, ó. Então a gente monta uma tribo. E nessa tribo as pessoas falam assim: você tem uma persona, você fala para a mãe. Aí tá o Nil aqui, né, Nil? Aí por que que o Nil tá aqui? Porque você começa a atrair, porque Nil faz parte da tribo, né? Apesar de ser uma figura masculina, mas por quê? Porque é o pertencimento. Então, você não quer o tempo todo qualquer pessoa te seguindo. Então, você vai querer a pessoa que vai ter a afinidade. Então, qual foi a afinidade aqui? Neil, ele inspira as pessoas a escreverem seu livro. E o Empreenda Sua Paixão finaliza com a pessoa gerando autoridade para este livro. E aí, ele dá seguimento. Então, você vê que é um propósito que se inicia, a pessoa coloca esse trabalho para fora, desenvolve todas as etapas e depois ela vai se posicionar para ter o livro dela de uma forma física ou digital. Então são parceiros que começa a fazer parte ali do negócio. Então, você quer pessoas qualificadas que entendam o propósito, ou seja, uma galera que chegue junto com você, né? Então, você quer pessoas que estão ali apoiando o seu projeto e não pessoas que vai estar ali, né, só mesmo para compor. Então é por isso que quando entra a gente no Instagram, sai gente no Instagram, isso significa que você está no processo de maturação. Então, quem são essas pessoas que você deseja, né? E aí você vai estar agregando valor para essas pessoas, porque a pessoa ela precisa entender que é uma jornada, é uma mensagem e é um processo sério. Não é algo que ela vai estar ali só para coletar algumas vendas, que muita gente, as pessoas usam as redes sociais nessa intenção. Mas você tem uma missão. Então, o que você vai estar ganhando nesse processo é consequência. Então, tem um contrassenso, né? O inimigo comum. Então, o sistema patriarcal, né? Porque essas mães acabam sofrendo isso. A escola, na Revolução Industrial ali, que a gente foi educado daquela forma, então a gente não tem aquela sabedoria de administrar o dinheiro, e é por causa desse dinheiro que ficamos refém de determinados trabalhos. A sociedade antitecnológica, né? As pessoas, eu não quero negócio de tecnologia, não sei o quê, negócio de YouTube, blogueirinha. Pois é, mas é através dela que a gente consegue. Eu estou aqui em Salvador, Nil tá aí, ó, no Paraná. Então a gente consegue se comunicar com as pessoas em tempo real. Então, o que é o mais interessante? Quando a pessoa começa a fazer a mensagem, ela entende que só vai focar lá na mensagem, dá uma de palestrante e tchau e abraço. Não é assim, Nil, que o pessoal pensa? Exatamente. O pessoal acha que é fácil, né? Que é só você chegar na frente e falar ali e tal, e beleza, as coisas vão acontecer. Quando você estava falando lá da mensagem, né? E é uma das coisas que eu tenho ensinado para os meus alunos aqui é justamente isso. Não adianta só você ter uma mensagem, se você não tiver uma boa comunicação, uma boa linguagem, né? Uma boa linguagem corporal, porque a mensagem em si, ela precisa ser transmitida, mas você precisa entender se a pessoa que está do outro lado
se ela está recebendo essa mensagem. Porque às vezes você está falando, está passando um monte de informação e às vezes a pessoa não está entendendo a tua mensagem. E aí não faz sentido, né? Não faz sentido. Porque ela não tem consciência do que você está falando. A tua mensagem não é clara muitas vezes. E às vezes é melhor você falar de uma forma simples, né? Que todas as pessoas consigam entender do que você querer trazer alguns termos técnicos, algumas coisas para mostrar que você tem conhecimento, alguma coisa, e as pessoas não estão entendendo nada que você está falando. Às vezes só aquele que faz sentido, que conhece o assunto, conhece as palavras, né? E aí você não está atingindo todos os públicos. É um nível de consciência da própria pessoa que está falando, mas você tem que ter a consciência do teu público também, né? Você tem que saber com quem que você está falando. Então, se tiver aquele mais simples e aquele mais detentor do conhecimento, todos eles vão conseguir entender uma mensagem simples, né? Isso aí. E aí a gente entra nessa parte aqui, que é o nível de consciência do consumidor, a pessoa que vai estar consumindo ali a sua mensagem, né? E aí é que vem. Tem as pessoas que são alheias, então elas não vão estar entendendo muita coisa porque nem te conhece, nem sabe quem é você. Então, quem é a Lê Brasil na fila do pão? Então, as pessoas não sabem. E aí você vai precisar ter um trabalho de educar essas pessoas alheias. E aí tem os conscientes do problema. Então, existe um problema. Qual é o problema? As pessoas estão passando por assédio moral, são mães ausentes, então elas têm consciência disso, mas não sabem que tem uma solução. Né? E aí vem a consciência da solução. Tem gente que sabe que tem que montar, ser dona do negócio para poder sair daquilo ali, mas elas não sabem o que fazer, como vai fazer isso. E aí é que vem a consciência do produto. Então, empreenda a sua paixão é esse produto que chega para ajudar você a fazer a transição da forma mais tranquila possível, sabendo todo o passo a passo. E aí tem os interessados, que são pessoas que já conhecem o produto, né? Que já passaram comigo por essa experiência e estão fazendo parte de um processo. Então, assim, Nil fez o processo de coach comigo, está finalizando a mentoria dele, e aí ele é um mentor também. Então, ele tem os alunos dele, então ele leva a mensagem. Por quê? Porque cada um tem que estar trabalhando. Eu também tenho o meu mentor, os meus mentores, né? Então, a gente sempre está buscando estar bem informados para poder passar mensagens relevantes para as pessoas que estão adquirindo ali o nosso conhecimento. Então, lidando com as objeções. Então, e quando o cliente encontra uma desculpa e não compra de você? Porque assim, as pessoas, elas interpretam um pouco mal. Você é o mensageiro, você passa a mensagem, mas você se dedica a isso. E aí você passa a sobreviver desse trabalho. Para isso, você precisa entender um pouco de marketing e vendas. Você passa a ser o gestor também do seu negócio. Você começa a crescer. E aí você começa assim, a mensagem é essa, mas não tem a situação de venda por trás. Tem, porque você precisa sobreviver dentro do propósito que você escolheu viver. Então, aí, ó, por que que acontece isso, essas objeções? Você tem conhecimento técnico no assunto, né? Você não tem o conhecimento técnico no assunto, então a pessoa já fica meio assim. Você não tem conhecimento em vendas, porque as pessoas não querem vender. Vender, eu não sei vender, eu não quero vender. Então, você tem que saber se vender. É o primeiro passo. E não pode ser outra pessoa. Só você conhece o que você faz. Você é o seu melhor vendedor. Não tem autoconfiança, né? Eu mesma não queria falar, né, em público, então assim eu tive que vencer esses medos, quebrar essas barreiras. Você não se prepara com antecedência. Então você, por exemplo, eu não tenho segurança de falar assim da minha cabeça, então você tem que ter pelo menos um guia, você tem que ter ali uma preparação. A apresentação falha, fraca, então não tem um processo de vendas ali por trás. Então, tudo isso. Então, quando você tem aqui, ó, você está aqui no início da estrada. E para onde eu vou? Você vai para cá. Então, você sabe que você está no estado atual e vai para o estado desejado. Então, você tem que ter uma meta definida. Você tem que definir sua meta. O que é que eu quero com isso aqui? E Então, tem um o que é. detalhe naquela questão da venda, né, Ali? Aham. Porque as pessoas querem comprar, elas só não querem que você venda para ela. Então você tem que vender sem vender, né? Basicamente assim. E aí, ó.
Mas aí a pessoa vai entendendo no processo o que é que ela, que se aquilo faz sentido para ela, porque às vezes a pessoa não sabe. É a mesma coisa assim, se você falar assim, ah, Lê, você vai investir em criptomoeda? Não, eu não sei como é que funciona a criptomoeda. Eu não estudei sobre isso. Ah, mas tem uma pessoa que está fazendo, não sei o quê. Não, eu não posso investir meu dinheiro onde eu não conheço, porque eu não posso delargar. Eu tenho que delegar. Então, eu tenho que entender se criptomoeda realmente é um bom investimento, porque eu posso resolver investir em imóveis, que é uma coisa que eu vejo que faz sentido para mim. Ou então, em ações. Então, é assim que as pessoas começam a entender, quando você se permite conhecer. Uma pessoa que graduou em fisioterapia jamais iria entender de vendas e marketing se não estudasse um pouco mais, se a pessoa não fosse estudar finanças para poder resolver o fundo do poço financeiro que ficou, sem dinheiro, para poder fazer as coisas acontecer, né? E tá sorrindo, né? Pois é. Então é isso aí. O estado atual que você se encontra é importantíssimo para você começar a fazer, ó. Oportunidade. Qual é a oportunidade? É quando você tem, é quando você tem, né, essa situação do marketing digital e você fica, ah, eu não quero, não entendo, não conheço tecnologia, não sei o quê. E aí o medo do desconhecido entra. Então você precisa quebrar essa maior crença sua, que é o medo do desconhecido, que é essa fobia tecnológica. E aí vem a importância de um mentor. Você não vai estar sozinho, vai ter uma pessoa explicando para você todo o passo a passo. E depois vai gerar um conflito interno, porque eu tive esse conflito, o Nil tem um conflito, todo mundo vai ter o seu conflito. Por quê? Você está fazendo uma transição. Você sai de uma zona de conforto, né? Porque onde é o conforto, né? A minha mentora diz assim, né? Que a merda é quentinha, né? Ela usa bem essa expressão, eu acho tão engraçado. Ela é porque a merda é quentinha, né? Então todo mundo quer ficar ali agarrado. Então, assim, a zona de conforto, a pessoa não quer sair daquilo ali. Mas às vezes alguma coisa precisa ser feita. E aí vem as provações para ela se mexer, sacudir. E aí tem essa mudança do hábito, né? Que a mudança do hábito é a congruência do que você explica ali na sua mensagem, né? Na mensagem, e aquilo que realmente você vai estar fazendo na sua vida. Então, quando o hábito, né, ele se torna um hábito angular que faz ter várias consequências ali, gerando novos hábitos, você começa a ter essa mudança. E aí a sua mentalidade muda. Porque se você ficar com uma mentalidade de antes, agindo, porque muitas vezes, Nil, a pessoa tem a mentalidade que quando a gente lê Pai Rico e Pai Pobre, né, fala sempre de mentalidades. Então, assim, mentalidade do rico, mentalidade do pobre, né? Ele define assim. E aí, o que que acontece? As pessoas com mentalidade de pobre, elas não querem fazer o que os ricos fazem, mas querem o dinheiro do rico. Querem ter o dinheiro que o rico tem. Só que para o rico ter esse dinheiro, ele tem que ter a mentalidade que ele tem. Então, assim, a mentalidade precisa ser mudada. Por quê? As pessoas que têm dinheiro, elas não vão querer ser empregados. Eles querem ser o dono do negócio. Então, eles focam nisso e eles não têm medo, eles não querem segurança, eles não querem estabilidade, eles querem estar sempre aumentando a sua lucratividade. E para que isso aconteça, a mentalidade deles é completamente diferente. Então, se eu, Alessandra, tenho uma mentalidade que me trouxe até aqui agora, eu preciso mudar ela para eu receber da agora em diante, porque senão eu vou ter conflitos. E aí você volta lá para os 5, conflitos internos, vai ficar em conflito o tempo todo. Porque para poder você passar dos 5, você tem que ir para a mudança, e aí vai. E ainda vai chegar o aprendizado. Você aprende, tem que estar no modo aprendiz, para você sempre estar somando o seu saber. O conhecimento vai se enriquecendo dentro de você. E aí vem ó, a parte das recompensas, né? Que é aqui, ó, você anda do 1 até o oitavo. No oitavo, você vai para o subsolo do fundo do poço para desistir mesmo. E aí, quando você vence essa etapa, você começa a ter a recompensa, colher os primeiros frutos. Né? Você começa a fazer as primeiras vendas, você começa a ter as primeiras credibilidades, as pessoas começam a comprar o seu produto, as pessoas começam a comprar de você o seu serviço, aquilo que você está fazendo, aquilo que você se dedicou. É por isso que você não pode estar ali desistindo, né, dessa etapa. E aí vem multiplicando o seu aprendizado. E é nesse momento que você se torna um mentor.
Você não pode ser um mentor antes de passar essa experiência, senão você vai explicar o que para seus alunos quando eles estiverem passando pelo que os perrengues da vida que vai acontecer, que vocês teoricamente teriam que ter passados para poder dizer, olha, aliviar o fardo, ó. Quando isso aconteceu comigo, eu fiz isso, olha, isso vai acontecer, ou então já alertar, olha, vai acontecer isso aqui com você. Não é uma jornada fácil, mas você pode ser vencedor. Então aí você vai estar passando isso. Então é aqui que torna os mentores. E aí vem a sua nova versão. Então foi por isso que eu, como coach, me tornei mentora para os mentores, né? Mentora dos mentores, para ajudar essa galera a trazer mais um olhar com ferramentas apropriadas para eles estarem desenvolvendo o negócio deles. E aí vem o estado desejado, que a pessoa almeja estar. E aí vem a promessa. Todos têm que ter a promessa. Então, qual é a promessa do Empreenda Sua Paixão? Inspiro mulheres a empreender sua paixão, desenvolvendo habilidades de venda pela internet, driblando o ciclo da autossabotagem, desenvolvendo uma mentalidade positiva, porque essa mentalidade é super importante no processo, porque senão tem os sabotadores que entram, ainda mais se a pessoa for o sabotador da vítima, que é ouvido aos céus. Então, a gente vai estar fazendo esse processo também para entender qual é o sabotador que você está carregando para a gente quebrar essas crenças. E aí vai, ó, estruturando seus negócios, alavancando suas vendas com auxílio de uma plataforma digital. Por que uma plataforma? Porque se você já está se dedicando à mensagem, já tem que se preocupar com todas as redes sociais. Imagine se você tivesse que ficar a par de todos os processos do marketing, burocracia de plataforma. Então, para mim, foi interessante ter tudo o que eu preciso em um só lugar. Então, foi aí que eu me afiliei a essa plataforma, porque ela me dá o suporte que eu, que estou focada ali na produção, na mensagem, nas redes sociais, nas palestras, em tudo que eu tenho que fazer no livro, possa ter o direito de estar ali, ó. Fora que você vai fazer a parte operacional da plataforma, mas vem ali nos tutoriais. Então, como é que faz isso aqui? Você vai lá, assiste a aulinha e vai estar ali. Então, vai ter um suporte tecnológico também para poder estar na velocidade e disputando com as pessoas certas. Conteúdo de valor. É aqui que é o segredo de todo mundo. Que mensagem será essa? Qual o conteúdo dessa mensagem? Para quem é o seu negócio, né? Especialista em quê? Qual o seu maior diferencial? Então, esse conteúdo é algo que muita gente começa a modelar. E é nessa modelagem que você não sabe qual é a sua essência. Porque se você sabe qual é a sua essência, não tem necessidade de modelar ninguém. Por quê? Quais são os pilares da produção de conteúdo? Quando eu trago o VM3, é porque o meu pilar está fundamentado em vendas. Então, eu vou falar sobre vendas, eu vou falar sobre marketing, eu vou falar sobre mentalidade e eu vou falar sobre metodologia. Porque sem a metodologia, eu não teria como estar mentorando os mentores. Porque é através dessa metodologia que eles conseguem ali ampliar os seus ensinamentos com os seus alunos. Então, você tem que ter o seu pilar. Então, esses pilares têm que ser estruturados. Eu ainda brinco assim, ó, vamos pegar o exemplo do Instagram. Ele tem 3 colunas, significa que são 3 pilares. Então, os conteúdos já estão ali. Só você identificar qual é o que faz sentido para você. E aí você vai buscar essa teia de conteúdos. Então, como é que eu vou buscar essa teia de conteúdos, Ale? Aí você vai voltar aqui, ó. A gente volta. A gente tem que estar voltando aqui, ó, na visão do negócio. Se você sabe de 1 a 12 passos de conteúdos, você sabe como é que você estava no estado atual. Então, você pega todo o conteúdo lá do seu estado atual, das oportunidades, dos seus medos, né? Então, todo esse conteúdo se torna um conteúdo de valor, o qual você vai conseguir produzir os pilares para distribuir na sua teia de conteúdo. Não é algo tão fácil, mas é algo que você vai estar falando com a sua persona. Então, na aula da descoberta, a gente falou do nicho e da persona. Então, essa persona é a coisa mais importante do negócio, porque é para ela que você fala. Então, você tem que ter ela definida, porque se você sabe, então a importância de escrever o passo a passo para gerar os seus PDFs, seus e-books, seus cursos. Então, tudo vem
daquela estrutura. Então, você montar, é por isso que a representação do Nil é bem importante no processo, porque você já tem o conteúdo, então você vai estar distribuindo o vídeo. Se você tem um blog que você escreve ali, você vai estar distribuindo esse conteúdo. Então, quais são os tipos de conteúdo? Para a gente estar aqui finalizando, certo? Então, os conteúdos de atração, de imersão e conversão. Então, esses conteúdos, eles são de suma importância no processo. E são com eles que vocês vão conseguir se comunicar com a sua audiência. E aí, Nil, o que é que você achou já nos últimos minutinhos aí para a gente estar encerrando aí? Encerra com o Nil falando, porque a gente vai estar gravando aulas adicionais, né? Eu acredito, por conta do nosso tempo, para não ficar um conteúdo muito longo. Então, tá aí toda a estruturação, né? Todo o processo para você transmitir a sua mensagem. Claro, né? Sozinho é muito mais difícil, né? Quando você tem, como você falou, um mentor, você tem alguém te ajudando, quando você tem alguém te instruindo, quando